Gente, vamos lá. Se alguém puder, por favor, me explicar o que está acontecendo na NBA, porque assim, eu tô muito confuso. No começo da semana, mais um técnico foi mandado embora. Isso mesmo, Mike Malone do Denver Nuggets foi mandado embora, faltando 3 jogos para acabar a temporada. Então assim, eu não sei, aparentemente tá na moda demitir o técnico faltando 2, 3, 4 jogos antes da temporada. Não é a primeira vez que a gente viu isso, inclusive a gente acabou de ver, mas a gente já chega lá. Salve galera, Iags por aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Como sempre, se vocês gostam do meu conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Vambora. É isso mesmo, galera. Então, segunda-feira, o Mike Malone, o técnico de quase 10 anos do Denver Nuggets, foi demitido. Isso mesmo, demitido. Faltando apenas alguns jogos para os playoffs, ou para o play-in. Dependendo, assim, de como for o final da temporada, pode até ser play-in. Então, o Denver Nuggets, eles estão atualmente na 4ª colocação, logo atrás do Los Angeles Lakers. Porém, tudo ainda pode acontecer, porque eles têm 2 jogos relativamente difíceis. Eles pegam o Memphis Grizzlies hoje em casa, e no domingo eles pegam o Houston Rockets fora de casa. Então, assim, existe sim uma possibilidade do Denver Nuggets perder os próximos 2 jogos. E assim, vamos supor, se todo mundo do 4 até o 8 ficar empatado, então se a gente tiver um empate de 5 times, o Denver fica em 8º, de acordo com, né, os critérios de desempate ali. Então existe sim a possibilidade do Denver Nuggets ter que jogar o play-in e mesmo assim ficar em, né, 7º ou 8º ali, perdendo então a possibilidade de jogar a maioria dos jogos em casa durante os playoffs, que a gente sabe que para Denver, que é um lugar que tem uma altitude bem considerável, é muito importante. Dizem que jogar lá não é moleza e os fãs também lá fazem muito barulho, então assim, não seria algo ideal para o Denver Nuggets. Então essa demissão veio praticamente 2 semanas depois que o Taylor Jenkins lá em Memphis também foi mandado embora. E, para adicionar mais, não foi só o Mike Malone que foi mandado embora. Então o Calvin Booth, que é o general manager do Denver Nuggets, também foi de base juntinho com ele. Falando um pouquinho do Calvin Booth, eu nem me espanto tanto e também nem ligo, porque eu acho que o GM ele não tem um papel tão ativo ali com os jogadores, as coisas dele são mais nos bastidores, principalmente na off-season e na trade deadline. Só que assim, quando você olha o que o Calvin Booth fez, lembrando que o time que ganhou o campeonato em 23 não foi do Calvin Booth. Ele chegou depois desse time e o que ele fez? Ele deixou um monte de role player principal embora. Bruce Brown foi embora, o KCP foi embora, e aí você tem o melhor jogador do planeta Terra atualmente, e você não consegue montar um time decente em volta dele. Nós estamos em 2025, galera. Por que o DeAndre Jordan é o pivô reserva de qualquer time? Isso que eu queria entender. Eu não sei. Se alguém quiser me explicar nos comentários, fica à vontade. Então, assim, de fato, esse elenco atual do Denver Nuggets, eu não sei se eles assustam alguém. Eu, particularmente, eu falei no vídeo de ontem, eu não acho que eles são contenders. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se eles rodassem no primeiro round. É claro, você tem o melhor jogador do planeta Terra, então você nunca pode falar, ah, putz, o Denver é ruim. Eles de fato não são. Só que eu não vejo eles como uma grande ameaça. Eu não acho que o ataque é lá essas coisas, muito menos a defesa. Se você parar pra pensar, os 3 melhores jogos do Nikola Jokic esse ano, eles perderam. Então, assim, o que será desse time? O que mais o Sérvio precisa fazer para carregar esse time? Eu não sei. Mas é claro, num dia bom, esse time pode ganhar de qualquer time. Se você tira o Jokic, que sempre, né, vai jogar bem, você tem o Jamal Murray, que é um cara completamente capacitado de meter 40 pontos por jogo, né, do nada. E, obviamente, se o seu nome é Los Angeles Lakers, aí sim que ele vira o Michael Jordan. O Aaron Gordon é outro cara que, assim, quando ele decide que ele quer jogar bola pra valer, ele é um cara, a gente viu contra o Golden State Warriors, meteu praticamente 40 pontos também. E, né, defensivamente também contribui muito. O Michael Porter Jr., né, o senhor eu não passo a bola, pode pegar fogo, te dá 35. Christian Braun é um cara que eu gosto muito, eu acho que ele tem jogado muito bem esse ano, e ele é bem competente, ele consegue tranquilamente te entregar 25 ali. Então, no geral, você olha para esse time, pelo menos os titulares, são caras que, se todo mundo estiver jogando bem, eles conseguem ganhar de literalmente qualquer time. Só que não tem sido o caso. E assim, é claro, por trás disso tudo, tava o Mike Malone, que assim, vamos ser sinceros, cara, o Mike Malone, ele não é um bom técnico, ele é um ótimo técnico. Excelente. Excelente. Então, assim, isso que faz com que essa decisão seja mais esquisita ainda pra mim. Porque não é como se o cara fosse ruim. Ele é realmente muito bom. Ele era
o quarto maior técnico com mais tempo de casa. Então você tem o Greg Popovich do Spurs, o Erik Spoelstra, o Steve Kerr, e aí vinha o Mike Malone. Ele estava quase completando 10 anos de casa com o Denver Nuggets, e ele é disparado o melhor técnico da história daquela franquia. Ele fez os caras ganharem um título em 2023, e é claro que assim, o que contribui muito para ele ser o melhor técnico da franquia de todos os tempos é porque ele trouxe um título para uma cidade que nunca tinha ganhado nada desde então. Então assim, a gente sai do cara estar levantando o título da NBA há 2 anos atrás para ter que caçar emprego, que me lembra até um pouco, se você para e pensa um pouquinho no desfecho de tudo, lembra um pouco o Milwaukee Bucks. Então você tem o Mike Budenholzer, que ganhou o título em 21, aí você teve, logo na sequência, algumas saídas dos playoffs, né? Você teve uma, e depois, logo na próxima, ele já foi mandado embora. E com role players importantes saindo do time. Então, a história do Denver Nuggets e do Milwaukee Bucks pode ser, de alguma certa maneira, comparada na minha visão. E é claro que, assim, o Denver Nuggets não estava jogando bem. Antes da demissão, eles estavam vindo já de 4 ou 5 derrotas na sequência, o time não estava bem, Jamal Murray, né, machucou, não estava jogando, eles aparentemente não conseguem de jeito nenhum ganhar do Anthony Edwards por algum motivo desconhecido. Só que, assim, será que de fato era só isso que precisava acontecer pro cara ser mandado embora? Eu não sei, pra mim não era muito culpa dele, eu acho que assim, a lesão do seu segundo melhor jogador pode, obviamente, abalar o time de uma certa maneira, você perde uma potência ofensiva ali. Então eu queria muito entender o que estava por trás disso. E aí, pra mim, muito igual à questão do Memphis Grizzlies, é você, cara, basicamente, desistir da temporada. Na minha visão, assim, por que você vai mandar o seu técnico de quase 10 anos embora, faltando 3 jogos pros playoffs, se você acha que esse time de fato consegue competir? Você não faria isso, pelo menos na minha visão, não faz o menor sentido. E como eu disse, assim, se eles ganharam, né, o último jogo deles, mas eles têm 2 jogos importantes ainda, e eles podem sim, se eles deslizarem, ou mesmo até mesmo se tiver um empate, como eu falei, cara, eles podem ficar no play-in e ter que jogar mais jogos que o necessário, não poder jogar em casa a grande parte dos playoffs. Então, assim, quando você vai começando a conectar o quebra-cabeça, cara, não faz sentido, não faz sentido. E a questão do Jamal Murray é que a gente não sabe quando ele vai voltar, se ele vai voltar. Porque ele, de fato, disparado, é a segunda melhor peça ofensiva daquele time. Ele pode sim ser um cara, como eu disse, que te entrega 35 do nada. Só que sem esse cara, eu simplesmente não sei se o Jokic consegue carregar aquele bando de animal. Eu não sei. Eu não acho que é possível. Principalmente quando você olha os principais times do Oeste. Então você tem o KC, Lakers, Golden State, aí o Clippers está jogando demais, o Minnesota Timberwolves está jogando muito também, com o Anthony Edwards e aquela defesa. De quem que eles vão ganhar? Quando você bota assim, cara, numa série de 7 jogos, o Nuggets realmente consegue ganhar de um desses 5 times que eu acabei de citar? Cara, eu acho que não. E aí, eu também paro e penso, putz, pra você demitir o técnico, obviamente, você deveria consultar o Nikola Jokic. Né? Você não vai simplesmente demitir o técnico e deixar o seu melhor jogador, o seu astro, na mão e dar uma punhalada nas costas dele do nada. Então, assim, eu acho que provavelmente eles comunicaram ao Jokic que essa decisão seria tomada, e aí vem alguns fatores que você para e pensa e fala, putz, será que não tinha mais coisa por trás? Muito igual o Memphis Grizzlies. Cara, coisas muito parecidas. Assim, será que o Mike Malone não perdeu aquele vestiário? Será que não tava uma zona, só que fica tão nos bastidores e ninguém sabe de nada, que às vezes a gente só fica em choque, igual eu estou agora, que né, o cara foi demitido. E aí, algumas semanas atrás, o Mike Malone chegou a dar uma entrevista falando que, tipo, a galera não assiste vídeo dos adversários, a galera não controla os minutos que eles jogam, etc. Então, assim, isso, quando você fala isso, pode ser uma bandeirinha vermelha pra franquia falando, putz, será que esse cara realmente tá fazendo um gerenciamento do time adequado? Não sei. E aí, se eu sou alguns outros times da liga, cara, eu estou rezando para o Mike Malone não achar um emprego dentro dos próximos dias. Porque assim, você tem, por exemplo, Filadélfia faz muito sentido, o Nick Nurse já não dá mais, né? Vamos ser sinceros, o Philadelphia foi um fiasco esse ano, eu acho que tá na hora de mudar um pouquinho o que tá rolando lá em Philly, então assim, ele faz sentido lá. Eu acho que, pra mim, eu não acho que o Knicks vai mandar o Tibbs embora antes dos playoffs, mas eu mandaria logo depois, principalmente porque eles não vão passar do segundo round, pelo menos não devem passar do segundo round. Eu pensaria seriamente em trazer o Mike Malone para Nova York, porque aquele time dos Knicks, no papel, não é nada ruim. E aí você tem alguns outros times, você tem o Bucks, né? Doc Rivers não dá mais, desculpa. Você tem, putz, o Greg Popovich não tá bem de saúde, então, pô, talvez levar o Mike Malone para ser técnico do Victor Wembanyama junto com o De'Aaron Fox é alguma opção também, mas
Pra mim, as duas melhores opções pra ele, e se eu fosse esses times, são Philadelphia 76ers e New York Knicks. Pra mim, os caras já deveriam estar ligando pra ele e negociando o contrato desde segunda-feira. Então, gente, assim, pra mim, o Mike Malone saiu como o grande vilão de um elenco que estava fadado à derrota, ao menos que Nikola Jokic vire, né, o Super Saiyajin bizarro e saia ganhando de todo mundo, eu acho pouco provável. Mas assim, cara, pra mim aquele elenco era fadado à derrota, né? Eles não têm demonstrado o medo que todo mundo tinha visto. Eu acho que em 2023 muita gente tava falando, caraca, a próxima dinastia da NBA, etc. E, cara, não foi o caso. A gente vê o quão importantes são role players na NBA, principalmente aqueles caras que fazem o trabalho sujo, como era KCP, como era Bruce Bowen. Então, coitado do Mike Malone, eu acho que ele vai achar um emprego rapidinho, porque ele, de fato, é muito, muito bom. Vamos ver o que vai acontecer com o Denver Nuggets nesses próximos dias, né, que a gente tem a temporada finalizando. Vamos ver onde é que eles vão terminar a temporada para ver se eles vão ter que jogar o play-in ou não. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa demissão, se fez sentido para você, se não fez. Eu também quero saber de vocês aonde vocês acham que o Mike Malone vai parar aí no próximo emprego dele, porque eu duvido muito que ele vai ficar sem emprego. Como sempre, deixa o seu like, se inscreve no canal. Pra hoje é só, tamo junto, valeu!